Amém. Pessoal, mais uma vez para nós é um prazer receber vocês aqui no Instituto Bíblico Aliança, né? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Rodrigo Furtado, como eu disse antes, sou pastor auxiliar na Assembleia de Deus Aliança e sou professor aqui do Instituto Bíblico Aliança, juntamente com o pastor Raul Dornelles, que é o coordenador aqui, juntamente com a Cibele, né? Um corpo de professores que dão aula. Para nós é um prazer receber o pastor Manuel no Instituto Bíblico Aliança, a pastora Claudete, que são amigos, né, de longa data aí, de cursos, e o pastor tem sempre sido um canal de bênção para as vidas no Brasil todo. E hoje nós estamos aqui, como o pastor Manuel falou, e não é somente um curso extensivo de capelania, mas é algo que nós devemos incorporar, introduzir em nossa alma para que nós possamos não somente adquirir algum conhecimento, porque o conhecimento adquirido por si só, ele não é suficiente para mudar vidas, mas o conhecimento, quando você aplica, quando você exerce, aí você impacta vidas. Se você reter o que você vai aprender hoje aqui, nada adiantou você vir, pagar o curso, receber essa apostila, simplesmente para reter tudo aquilo que você vai aprender aqui hoje. O intuito maior nosso é que você aprenda, exerça e multiplique isso que você está aprendendo e vai aprender aqui neste dia, ok? Então eu vou estar dando módulo de capelania sistemática. Quero me apresentar antes um pouquinho da minha formação. Para quem não me conhece, eu sou pastor auxiliar aqui na Assembleia de Deus Aliança. Eu tenho formação, sou bacharel em teologia pela FABAD, Faculdade das Assembleias de Deus no Brasil. Também tenho o curso livre em teologia pelo IBAD, pelo Kairos. Também sou formado em administração de empresa pela Faculdade Equipe, aqui em Sapucaia. Também sou graduado em gestão financeira pela Universidade Luterana do Brasil, a UBRA. Também eu tenho pós-graduação em gestão empresarial pela UBRA e também pós-graduado em planejamento empresarial pela Fundação Dom Cabral. Eu pastoreio a igreja Assembleia de Deus Aliança em Capão da Canoa. Minha esposa é a irmã Lisiane, que está ali, minha companheira de luta, né? E nós largamos toda a nossa profissão para atender o chamado de Deus, para atender aquilo que Deus nos designou, ok? E também com muito orgulho sou capelão e faço parte dessa equipe da Unicap. Amém? Meus queridos irmãos, nós vamos dar aqui capelania sistemática. Para quem não conhece ou não está habituado na forma sistemática, o que é a sistemática? A sistemática é quando nós pegamos um assunto e nós dividimos ele, sistematizamos este assunto. Pastor Paulo, ele é professor de teologia sistemática, ou que é um conglomerado de assuntos que são sistematizados, são divididos em seções para que nós possamos compreender um pouco mais daquilo que é abordado em cada assunto na sua totalidade. Amém? Então, abra aí a tua apostila, que nós vamos ir pela apostila, tá certo? Na página 4 ali, do módulo de capelania sistemática. Tá? E nós, ali onde tem introdução à capelania sistemática. Essa página 4 aqui, que está aqui na... Isso, está no pretinho ali, você vai ver página 4, tá bom? Aí você vai abrir ali e nós vamos ter Conhecendo Deus. Olha só, nós viemos a um curso de capelania. E para nós estarmos aqui, para nós exercermos a capelania, para nós termos a vontade de ser um capelão, nós primeiramente temos que conhecer o dono desta obra.
Se você veio aqui simplesmente para adquirir uma credencial ou uma carteirinha de couro bonita com brasão da Unicap, você está perdendo seu tempo. Agora, se você veio buscar conhecimento e você veio exercer com amor aquilo que você vai aprender aqui hoje e vai prosperar isso para outras pessoas, pode ter certeza que você vai impactar vidas lá fora. Pastor Manuel falou uma coisa aqui importantíssima, Pastor Manuel. Você disse, Bolsonaro, Lula, ninguém vai mudar o Brasil. Mas a igreja tem o poder de mudar o mundo. Olha aí, ó. Tá ligado, olha aí, ó. A igreja tem o poder de mudar o mundo. Mas pastor, eu não tenho nenhuma oportunidade na minha igreja. Você já falou de Jesus para o seu vizinho? Você já visitou a escola da tua comunidade? Você já visitou o hospital da sua cidade? Você já visitou o CRAS da sua cidade? Você já visitou a Secretaria de Assistência Social da sua cidade? Você já apresentou um projeto social para o seu pastor? Muitas vezes as oportunidades estão na nossa frente para nós mudarmos a situação da comunidade onde nós vivemos, da cidade onde nós moramos, do país onde nós nascemos. A igreja tem o poder de impactar o mundo. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho do reino. E quando Jesus ele deixa esta missão para a igreja, nós temos que entender que esta missão é uma missão possível de ser feita. O primeiro grande despertamento da igreja em Israel, depois que Jesus ascendeu aos céus, foi na morte de um diácono. Quando Estevão morre, a igreja começa a ser perseguida, porque Cristo deixa uma ordem, ide por todo mundo. Só que os discípulos queriam se concentrar somente em Jerusalém. E aí sempre Deus tem que mandar alguma perseguição ou alguém tem que ser martirizado para abrir a nossa mente e ver, opa, a igreja tem que sair. Não parece que é assim na pandemia? Não parece que todo mundo estava dentro da sua igreja, dentro de 4 paredes, e de repente todo mundo cultuando, e de repente veio a pandemia, fechou a igreja, e agora? Como faz culto? Vai para a rua, faz live, visita a casa. Parece que tem que vir tempestades para acordar a igreja de tempos em tempos. A igreja precisa se acordar e nós precisamos nos preparar cada vez mais. Então, nós conhecemos Deus, nós conhecemos o propósito de Deus. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós olhamos esse versículo, que é um dos versículos centrais da Bíblia Sagrada, nós vamos entender o seguinte, que Deus está dizendo, olha, eu dei o meu melhor que eu tinha para vocês. E você, o que está dando para Deus? Ou você nem conhece Deus? Quando nós percebemos na igreja, nós vamos entender que existem inúmeras pessoas que fazem parte da igreja, mas não conhecem Deus. Convivem diariamente com irmãos na igreja, mas não conhecem Deus. E conhecer Deus é ter intimidade com Deus. É buscar esta intimidade. E quando nós nos tornamos um capelão, nós precisamos entender
a mente de Cristo, o propósito de Cristo. Nós precisamos entender. E o propósito de Cristo está lá em Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem se perdeu? O homem. O homem é perdido. E nós vamos perceber na caminhada, e principalmente na exerção da capelania, que nós encontramos várias pessoas perdidas. Por quê? Porque quando você exerce a capelania, você está indo para fora, você está exercendo aquilo que nós chamamos chamados para fora, a igreja. E você está indo, saindo das quatro paredes, mas lá fora nós não encontramos as pessoas que dão glória, nós não encontramos as pessoas que falam em línguas, nós não encontramos pessoas que profetizam, nós não encontramos pessoas que estão alicerçadas nesse Jesus, nós encontramos pessoas que estão enfermas, nós encontramos pessoas que estão doentes espiritualmente, nós encontramos pessoas que estão possessas de demônios, com a família destruída, filhos nas drogas, casamento acabado. E como lidar com tudo isso? Nós estamos preparados? Ser um capelão não é simplesmente ter uma carteira, mas é exercer com amor o propósito de Deus. É entender que Cristo veio resgatar aqueles que estavam perdidos. E agora Cristo quer usar você. Quer usar o seu chamado. E aí nós passamos assim, não tenho nenhuma oportunidade, mas nós vamos analisar a nossa vida. Para quantas pessoas nós falamos de Jesus essa semana? Para quantas pessoas nós anunciamos este Cristo? Eu vi no último dia 7 de setembro, milhares de pessoas irem às ruas defender um presidente. Mas eu não vi milhares de pessoas indo às ruas proclamar o nome daquele que salva. O nome daquele que liberta, o nome daquele que cura. A igreja não tem que ser influenciada pelo mundo, a igreja tem que influenciar o mundo. E aí quando nós entendemos que o propósito de Cristo é salvar aquele que havia perdido, nós vamos entender então que a nossa missão tem que ser a missão de Cristo. E Jesus deixa a ordem: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Perceba o versículo: a toda a criatura. Por que criatura? Porque ele não é filho ainda. Lembram do encontro da mulher cananeia com Jesus? Quem lembra? Aquela mulher está com uma filha em casa, enferma. E aí, esta mulher é gentílica e ela chega para Jesus e diz: filho de Davi. E aí Jesus nem dá bola para aquela mulher. E os discípulos dizem para ele assim: Senhor, despede ela, ela vem gritando faz um tempo, bom tempo atrás de nós. E aí Jesus diz o seguinte: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel, da casa de Israel. E aí Jesus vai tocar agora umas palavras com aquela mulher. E ela então vai se aproximar e vai pedir. E aí Jesus vai dizer para ela: olha, mulher, não é bom que eu tire da mesa dos filhos para dar para os cachorrinhos. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo o seguinte: olha, eu vim para Israel. Israel é filho. Vocês gentílicos são comparados a cachorrinhos. O que é o cachorrinho?
Ele não é uma criatura? É ou não é? Ele é um ser humano? Ele é uma criatura. Então, os gentílicos são comparados a uma criatura. Aí ela lança uma palavra para Jesus. E ela diz: mas também os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Quando ela lança isso, Jesus agora abre a janela do templo. E ele abre a porta do seu evangelho, que antes era só para Israel. E ele olha para aquela mulher gentílica e olha para aquela criatura: a partir de agora, todo aquele que me receber, dareis o direito de serem chamados filhos de Deus. Agora aquela mulher já não era mais criatura, era filho. E aí todos aqueles que aceitam a Cristo, eles são enxertados na oliveira verdadeira, que é Jesus Cristo. E é por isso que Cristo disse: ide pregai o evangelho a toda criatura, para que ela se transforme em filho. E você tem essa missão de se transformar em filho. Capelão é isso, é entender o propósito de Deus, é entender Deus na sua essência, é entender o que Deus quer para as vidas e é entender que aquelas pessoas que são criaturas, nós temos o dever de anunciar o Cristo. Efésios 2 diz que nós não somos mais forasteiros, mas nós somos co-cidadãos dos céus, herdeiros da promessa. Filho é herdeiro. E nós somos herdeiros. Amém? Você entende? Você conhece o propósito de Deus? Você entende os desígnios de Deus? E aí, para nós sermos capelão, nós temos que entender uma coisa. A igreja tem uma missão. A igreja tem uma missão social. Na capelania sistemática nós vamos estudar capelania social, capelania hospitalar, capelania prisional, e eu não quero me deter porque eu sei que o pastor Manuel, ele vai dar este módulo, a pastora Claudete também vai dar o módulo de capelania hospitalar, pastor Paulo vai dar o módulo de capelania social, mas eu quero trazer alguns dados. Por quê? Porque nós como igreja, e você como capelão, tem o dever de influenciar em todas as áreas. Porque quando nós vamos para a capelania sistemática, nós falamos muito em visitar hospitais e visitar presídios, para pregoar o evangelho daqueles que estão cativos, daqueles que estão enfermos. Mas nós esquecemos de uma parte essencial também da capelania, que é a capelania social. E a missão social da igreja, em Mateus 25, 35, nos diz assim: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedado. Olha só, segundo o IBGE, no relatório até 2018, 10,3 milhões de pessoas viviam em domicílios que houve algum tipo de privação severa em alimentos no Brasil. Esses dados são do Brasil. Agora, na pandemia, dados do IBGE, 68,9 milhões dos domicílios no Brasil, 37,7% estavam com algum grau de insegurança alimentar, atingindo 84,9 milhões de pessoas. A pandemia foi devastadora. Qual a igreja que nós queremos ser pós-pandemia e durante pandemia? O que nós temos feito para mudar o quadro de pessoas que não têm nenhuma refeição básica durante o dia? E aí nós vamos dizer assim: ah, pastor, mas o município dá, o governo dá auxílio. Você já fez a conta de quanto é 1 quilo de carne, irmão? 1 quilo de carne nesse país.
é um dia de trabalho de uma pessoa por um salário mínimo. As pessoas estão passando fome. As pessoas estão necessitadas. Você tem que sair daqui confrontado como capelão. Você tem que sair daqui com o seu coração objetivado em fazer algo para alcançar vidas. As pessoas estão sem a necessidade básica. Pastor Manuel, ele anda o Brasil todo. Eu tive a oportunidade de ir em alguns lugares deste país. Mas um lugar que me chamou a atenção, eu acredito que o pastor Manuel já tenha estado lá, é o estado de Alagoas. Sabe aquelas casas de barro, feitas de barro, irmãos? Quem já viu isso em filme? Agora você imagina só. Olha para cá, ó. Olha para lá. Imagina esse bairro inteiro de casas feitas de barro. Assim. As meninas de 12 anos se prostituindo na estrada, pedindo comida. O que a igreja tem feito durante a pandemia? O que você tem feito na sua igreja? O que você tem feito como cristão? O evangelho é aquele que nos confronta, irmãos. O evangelho tem que ser aquele que move nós. Não adianta nós estarmos só dentro de 4 paredes, pastor Manuel. Muito bem, legal, indo para nossa casa, voltando, assistindo o culto e nem se preocupando com o teu vizinho que não tem o que comer dentro de casa. Nem indo lá no bairro mais pobre. E olhando a situação de muitos que não tem. A fome atingiu 84,9 milhões de pessoas no Brasil. É 1/3 da população. Mais de 1/3, quase a metade. Somos 224 milhões de habitantes no Brasil. E o que nós temos feito? Nós temos que exercer a capelania social. Você tem que sair daqui com o dever de chegar no teu pastor, ou chegar no grupo, ou chegar lá na comunidade onde você mora. Nós precisamos desenvolver um projeto para alcançar vidas. Fora, irmãos, daquelas pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, nós temos as pessoas que ficaram desempregadas durante a pandemia e não têm o básico para se sustentar. E muitas vezes os familiares não ajudam. E quem eles vão pedir ajuda? Muitas vezes o governo não consegue alcançar essas vidas. A igreja tem que exercer o papel social. Você como um capelão, você tem que estar à frente. Ah, mas na minha igreja ninguém toma a frente. Você é um capelão. E se não sair de você, não espere de outra pessoa. Faça primeiro. Faça, exerça. Junte um grupo de irmãos e vai lá visitar as áreas mais pobres. Fale dentro da sua igreja. Às vezes dentro da nossa comunidade, dentro da igreja, tem pessoas que estão necessitadas. Quem ficou desempregado aqui, irmãos? Alguém já ficou alguma vez desempregado? Desempregado de passar necessidade? Eu já fiquei. E eu posso contar uma experiência, pastor Manuel. E você vai entender. Quando nós trabalhamos e nós ficamos desempregados e parece que as portas se fecham, pastor Manuel, a gente se retrai. E muitas vezes nós ficamos com vergonha de falar para os outros que nós estamos com alguma necessidade em casa. Não é assim que acontece com muitas pessoas? Às vezes nós ficamos com vergonha de ir no nosso pastor e dizer: pastor, estou passando necessidade. Mas como capelão, preste atenção no que eu vou dizer, porque é muito sério. Você conhece cada irmão lá da sua igreja, da sua comunidade. Comece a observar ele. Aquele irmão que estava alegre começa a ficar triste. E aí nós sabemos que ele está desempregado, mas a gente nunca chega nele. Ô irmão, precisa de alguma coisa? Que igreja somos nós? Que igreja é essa do século 21? Que está junto com o seu irmão, mas não olha para a necessidade dele. Que capelão você quer ser?
Só para o pastor Manuel emitir uma credencial? Não. Desce as escadas e vai. Agora, se você quer influenciar essa geração, olhe com olhos que Cristo olhou. Olhe, projete algo. Não espere por ninguém. Vá no teu pastor e diga: pastor, a partir de hoje, eu vou começar a cuidar daquelas pessoas que estão necessitadas aqui e são membros da nossa igreja. Vamos olhar para eles. De repente ele está com vergonha de dizer que está com necessidade, mas vamos exercer. Apresente: pastor, eu vim no curso e eu voltei confrontado com algumas coisas. E nós precisamos aplicar isso aqui. O capelão, ele trabalha independente, mas trabalha conectado com a sua igreja. Por quê? Porque você tem que fazer o elo entre você, igreja e sociedade. E a hora é agora. Então a capelania social nos confronta muito. A fome sempre foi um problema grave no Brasil, mas com a Covid a situação piorou. Antes da pandemia, havia 57 milhões de pessoas vivendo em insegurança alimentar no país, sem sucesso pleno e permanente a alimentos. Em abril de 2021, segundo o IBGE, agora, 2021, 116,8 milhões de pessoas passaram a viver com insegurança alimentar. O que é isso, insegurança alimentar, pastor Manuel? É quando você levanta de manhã e você pergunta assim: o que vamos fazer hoje? Porque, que nem diz o pastor Manuel, a picanha 90, a carne moída 40 conto. O que vai fazer? O que nós temos feito? Sendo que 43,3 milhões não têm acesso aos alimentos em quantidade suficiente para ter 3 refeições ao dia. E 19 milhões passam fome. Fome, irmãos. Fome. E talvez essa pessoa, entre essas 19 milhões, esteja do teu lado, na tua comunidade. Porque nós pensamos, pastor Manuel, e você que está nos assistindo, que missões é só lá do outro lado do mundo. É muito bonito, há um ano atrás, o pastor Cláudio Silva da África esteve aqui. Olhou para mim e para minha esposa e disse: querem ir junto comigo? Já compro as passagens. O pastor Paulo regalou um olhão desse tamanho. E aí nós dissemos não, o pastor Raul estava junto. Ele olhou para minha filha e disse assim, a esposa dele disse assim: deixa eu levar ela ficar um ano comigo lá, em Guiné-Bissau, na África. Daqui a um ano eu trago ela de volta. Ela está servindo lá com nós, em Capão da Canoa. Há pessoas que acham que trabalho social, capelania social só se faz do outro lado do mundo. Não, capelania social se faz aqui, se faz na sua comunidade, se faz na sua igreja. Seja um influenciador. Seja uma pessoa que vai gerar para a obra de Deus, vai gerar para o reino. Não pense que você vai ser gerador de pessoas para a tua igreja. Se você pensar que você vai ser gerador de pessoas para a tua igreja, você não conhece nada de Deus.